progressão geométrica. Vamos falar sobre PG, mas não vai ser tudo não, né? Porque, meu amigo, é coisa demais. Vamos falar sobre a soma infinita dos termos. Como é, Lucas, se o bagulho é infinito, como é que tu soma, monstro? Você vai ver daqui a pouquinho, tá? Tem calma aí, porque antes de entrar na soma infinita, nós vamos recapitular um pouquinho o que é uma progressão geométrica. Beleza? Então, gruda o olho aqui do lado. Nós sabemos que uma PG é uma sequência em que cada termo é obtido multiplicando, palavra-chave, multiplicando o anterior por uma constante que nós chamamos de razão. Por exemplo, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Cada termo está sendo multiplicado por 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E assim vai. Nós temos então uma progressão geométrica de razão 2. Beleza? Ou, por exemplo, vamos ver outra. 4, 2, 1, meio, 1/4, 1/8, 1/16. Nós temos agora uma progressão geométrica cuja razão é 1/2. A razão é meio. Tá? Você pega 4 multiplicado por meio, dá 2. 2 multiplicado por meio, dá 1. 1 multiplicado por meio dá meio e assim vai. Então eu tenho uma progressão geométrica de razão meio. Então, progressão geométrica, a palavra-chave é multiplicação. Cada termo da sequência é obtido multiplicando o anterior por uma constante que nós chamamos de razão. Bora falar sobre soma? Então agora, vamos comigo. Bom, pessoal, então notem aqui como a situação é simples, tá? Imagine que nós temos aí a PG2, 1, meio, 1/4, 1/8, 1/16 e assim vai. Ok? Ou seja, podemos notar que essa PG ela é decrescente, tranquilo? E os termos estão diminuindo de um modo, por exemplo, esse cara aqui é 0,5, ok? Esse cara aqui é 0,25, certo? Esse cara aqui vai ser 0,125, tranquilo? Olhem, os números estão diminuindo de uma forma muito brusca, de modo que quanto mais nos aproximarmos do final dessa progressão, dos termos muito distantes dessa progressão, esses termos eles irão se aproximar de zero. Eles nunca serão 0, 0, 0, exatamente zero, mas estarão muito próximos de zero. Tranquilo? Isso acontece por quê? Porque podemos notar que a razão dessa PG é 1/2. Ou seja, a razão ela é do tipo A sobre B, não é? Ela é uma fração do tipo A sobre B, e obviamente o B tem que ser maior do que o A. Tá? Então, se o B é maior do que o A, então, nesse caso, nós vamos ter uma PG que vai tender para os termos próximos de zero. Tranquilo? Ficou muito claro aí? Óbvio, estamos considerando que a razão também está sendo positiva. Belezinha? Então, o que é que acontece? Se nós temos uma progressão geométrica em que a razão está entre 0 e 1, olha aqui, ela é uma fração, de modo que o denominador é maior que o numerador. Quando o n tende ao infinito,
a potência q elevado a n, né? A razão q elevado a n tende a zero, certo? Com essas informações, essa fórmula daqui, vocês já conhecem, essa fórmula é a soma finita. Finita, tá? Quando esse camarada aqui, ó, fica muito alto, ele tende ao infinito, essa expressão toda, ela vai se aproximar de zero. Então, o A1 multiplica menos 1 e fica sobre Q menos 1. Então, temos que a soma infinita vai ser A1 multiplicado por menos 1 menos A1 sobre Q menos 1. Ou a soma infinita vai ser A1 sobre 1 menos Q, se você multiplicar aqui em cima e embaixo por menos 1. Tá? Então, essa é a fórmula da soma infinita dos termos de uma progressão geométrica. Tranquilo? Então, lembrando que nós só precisamos aqui de duas coisas, né? Primeiro termo e quem é esse camarada aqui? Nosso amigo, né? Conhecidíssimo, né? A nossa razão da progressão. Belezinha? Continua comigo aí. Vamos que vamos. Então é isso aí, pessoal. Na realidade, a soma infinita, ela não acontece sempre, tá? A soma infinita, ela só acontece quando a sua razão está entre 0 e 1, beleza? A razão ela tem que ser uma fração, só que o seu denominador tem que ser maior do que o seu numerador. Como, por exemplo, 3/4, beleza? Meio, né? Como já vimos no exemplo anterior. Tranquilo? 2/3. Sempre o numerador é menor que o denominador. Beleza? Aí você vai decrescendo até chegar em zero. Muito próximo de zero. Valores muito pequenos que se tornam desprezíveis. Então, a gente consegue aproximar uma soma. Ok? Duas questõezinhas, vamos nessa! Vem comigo! Bom, então, nós temos aqui um espiral formado por semicírculos de raio igual a 1. Ok? Então, olha só. O perímetro do círculo, o comprimento do círculo, é 2π vezes raio. O que nesse caso vai dar 2π. Então, esse comprimento aqui, ó, olha, segue comigo aqui. Esse comprimento aqui, até esse ponto aqui, como o raio é 1 e ele é metade, esse cara vai ser 2π dividido por 2. Esse comprimento é π. Tranquilo? Beleza. O que é que está acontecendo com esse comprimento daqui, ó? Está caindo a metade, né? É a metade do comprimento anterior. Porque o raio aqui agora é meio. Daqui para aqui vale 1, certo? E o raio, que é essa distância aqui, ó, é meio. Então, o comprimento, que é 2π vezes raio, vai ser π. E automaticamente, esse carinha aqui vai ser π sobre 2. Então, notem que cada vez mais, ó, esse pedacinho aqui vai ser o que agora? Metade de novo. Então, esse cara vai ser π sobre 4. E assim vai. E notem que está ficando tão pequeno, gente, tão pequeno, que está se aproximando do zero. Quanto mais esses semicírculos continuarem, essa espiral continuar, nós vamos ter aí comprimentos próximos de zero. Tá? Então, o nosso primeiro termo
quem é o nosso primeiro termo? É π. E a nossa razão é meio. Não é isso? Ele está reduzindo a metade. Olha, π, π sobre 2, π sobre 4. Então, acabou, né? A soma infinita vai ser A1, que é π, sobre 1 menos a razão, que é meio. Fica π sobre 1 menos metade. Metade. Repete a primeira, inverte a segunda. 2π. Letra B. Notaram aí como é fácil? Tudo certinho? Beleza. Continua comigo. Vamos para a segunda questão. No piso do hall de entrada de um shopping, foi desenhado um quadrado Q1 com 10 metros de lado, no qual está inscrito um segundo quadrado Q2 obtido da união dos pontos médios. Então, ó, esse quadrado aqui tem 10 metros de lado. Então, a área dele é 100. Certo? A área é 100. Beleza? Esse quadrado que está aqui dentro, ó, esse quadrado aqui, menor, se ele está exatamente nos pontos médios, então a área desse quadrado aqui, ó, gruda o olhão comigo, segue aí o cursor, tá? A área desse quadrado aqui, ela é a metade da área total. Então a nova área agora, chamar aqui de área 1, então a minha área 2 é a metade, 50. Esse quadrado pequenininho, ele também está sobre os pontos médios dos lados. Então, novamente, esse quadrado aqui que está se formando é a metade do quadrado anterior, porque está tocando no meio dos lados do outro quadrado. Então, a minha área 3 vai ser 25. E assim segue. Beleza? Então, está muito claro aqui, de novo, que a minha razão é quanto? Quanto é, Lucas? É meio. Beleza? Então, segue com o monstro, ó. Soma infinita vai ser o A1 sobre 1 menos Q. Meu primeiro quadrado tem área 100. 1 menos a minha razão, que é meio. De novo, 1 menos metade é metade. Repete a primeira, inverte a segunda. 200. Letra C. Então, notaram como é fácil utilizar a fórmula da soma? É tão fácil que dificilmente as questões elas caem sozinhas, como uma questão puramente de progressão geométrica. Geralmente elas envolvem outro conteúdo, como aqui. Nós vimos questões que teoricamente podem ser questões de geometria, mas estão somente camufladas, porque no fundo são questões de soma infinita de PG. Beleza? Fica comigo aí ainda. Então é isso aí, pessoal. Falou em PG, uma das partes mais importantes, porque poucas pessoas estudam, às vezes passa batido, é a soma infinita dos termos de APG. Ok? Com isso aí, progressões já era, porque aqui em cima o cardzinho, ó, PA já está disponível para vocês, né? Nós falamos sobre soma dos termos de uma PA. Clica aí no card e assiste a aula de progressão aritmética. E também não esquece, vai no vermelhinho, inscreve-se no canal, ativa a notificação para receber notificação de vídeos semanais, beleza? Like lá no nosso Face, tranquilo? E agora é só esperar a sua próxima dica monstro. Valeu, galera, um abraço!